Oi pessoal, estamos aqui no canal Cristal novamente, na TV Tudo. Hoje eu trouxe uma pessoa super especial para falar com vocês, linda, Juliana Nisa. E é uma especialista em física quântica e alguns outros projetos, né, Ju, que a gente gosta muito de falar e de desenvolver, né? Temos um mestre que é em comum dentro da radiestesia e nós vamos falar um pouquinho de placa radiônica também. Muito bom. Se apresenta, por favor. Obrigada, Aninha, pelo convite. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Juliana Nisa. Como a Aninha me apresentou, eu posso chamar de Aninha, né? Lógico. A gente conhece como Aninha. Se for a nome, ninguém acredita. Ninguém acredita. Bom, é um prazer estar aqui, a gente trocar essa energia positiva, falar um pouquinho de física quântica, falar um pouquinho desse mundo da energia que a gente trabalha, dos cristais, né? Compartilhar essa vibração extremamente positiva. E hoje, gente, isso para esses 10 anos, vamos contar os 10 anos de carreira que eu tenho, tudo começou pela física quântica. E como a Ana disse muito bem, quando eu conheci o mestre Jairo Carlos, que é o nosso mestre em comum, eu entrei para uma nova ciência, um novo mundo, que é o que eu estou hoje de 5 anos para cá. Graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito bonito, né, Aninha, e ajudado muitas pessoas. Então é isso, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ô Ju, a ideia que eu tenho da gente conversar um pouquinho mais é de desmistificar um pouquinho essa história da radiestesia, está ligada a algumas crenças. Como os cientistas entendem isso, né? Sim. Hoje em dia, porque a gente sabe que algum tempo atrás era diferente, eu queria que você falasse um pouquinho disso, para trazer para uma realidade esse tipo de tratamento, esse tipo de terapia que a gente trabalha. Bom, a primeira coisa assim, que eu sempre mostro para o pessoal que está começando a mexer com a ferramenta, né, nesse trabalho, é que a gente tem uma base científica muito forte por trás que comprova a eficácia dos resultados, né? Porque quando a gente fala de energia, como a energia ela é invisível, né? Essa energia que é aquela que a gente mede pela radiônica, que a gente chama pela física quântica de onda eletromagnética, que é a matéria-prima do pensamento, essa onda, como ela é invisível, então a gente não dá muita credibilidade, porque é uma coisa que você não está vendo, né? Então é diferente quando você está ali fazendo algum tipo de tratamento, que você está vendo a coisa mudar, você está vendo alguma coisa fisicamente. Mas quando trata-se de frequência e de energia, aí que começa o pulo do gato, entendeu? Porque é uma coisa que eu não estou vendo, então será que isso é real mesmo? Mas, graças a Deus, né, eu acho que, embora seja uma ciência muito antiga, não é nada muito novo, né, a física quântica hoje, através de diversos experimentos, ela está comprovando a eficácia desse tipo de tratamento, né, que a gente pode chamar de uma medicina alternativa, né, e que traz muito resultado porque parte-se de uma alteração em nível de frequência. Então, uma das primeiras coisas que a gente mostra, por exemplo, quando a gente fala de radiônica, ou especificamente da placa radiônica frequencial, que tem como finalidade alterar os padrões do nível mental do subconsciente, aí você fala assim, Ju, mas como que a gente faz para alterar? O que acontece de fato? Como que eu meço uma energia de um padrão mental de uma pessoa e aquilo simplesmente muda? E aquela pessoa, ou ela é curada, ou ela melhora a vida dela, ou ela tem alguma coisa fala assim. que é magia. O que aconteceu? Você fez uma magia ali, o que foi aquilo, né? E aí acaba que é, né? Exatamente, de uma certa forma é. Mas hoje a ciência ela está mostrando a eficácia por trás disso. O porquê que há essa alteração e por que de fato muda. Por que quando uma informação está no meu subconsciente negativa e eu altero para positiva, eu altero o resultado na matéria, ali fora, né? Por que isso acontece? E aí hoje a física quântica ela mostra que o nível mental do subconsciente, né, que é o nosso segundo nível mental, tudo que está armazenado ali, ele se materializa. Isso já é comprovado cientificamente, isso é indiscutível hoje. Sim. Né? Então, se a ferramenta ela mede justamente a informação que está no subconsciente, e quando o consulente, através da matéria-prima do pensamento, irradia aquela energia
e nós, terapeutas, captamos essa frequência, a gente percebe a energia que está lá e altera em nível de frequência. A gente não altera ali fisicamente, a gente altera em nível de energia. E claro que esse mecanismo de alterar não tem como a gente explicar todo ele aqui, né? Mas para quem é profissional mesmo. Então, porque na verdade essa alteração ela também existe no inconsciente. É um acesso, né? É como se de repente eu acessasse um outro canalzinho que eu tenho e desligasse um, né? Eu costumo falar com alguns consulentes meus desse hardware, dessa capacidade que a gente tem, né, de instalação de softwares o dia inteiro. O dia inteiro dentro de nós. É isso aí. E esse é um novo jeito da gente entrar em contato com o eu interior, né, com o seu eu interior, e saber que isso é possível o tempo todo. Exatamente. Né? Se eu consigo mudar numa questão de segundos, então é magia. Para a pessoa é magia. Pra pessoa, a gente sabe que é real. A gente sabe que aquilo está acontecendo. E hoje existe duas pontas bem legais, né, Aninha, que a gente leva como 2 pilares, que um é o princípio da física quântica, que é o estudo das partículas, né? Ele traz o nosso corpo humano em nível de partícula, e ali a gente percebe que é a frequência. Se você for diminuindo o corpo físico, você vai chegar num nível de partícula e vai descobrir que isso daqui é um campo de energia. Né? Parece que é matéria, a gente está segurando um braço aqui, mas se você for levando em nível de partícula, você vai ver que é puramente energia. Então existe esse pilar. E o outro pilar, que é o pilar da ciência moderna, né? Que é o nível molecular, que ele mostra que o nosso organismo ele reage de acordo com a mudança, vamos dizer assim, do pensamento e da emoção. Sim. Então, de acordo com o meu pensamento, com a minha emoção, eu altero o estado físico do meu corpo. Né? Por isso que a medicina tradicional, ela às vezes diagnostica, né, como doenças nervosas, doenças emocionais, aquilo que o corpo ainda não tem, né, como doença. E então o fundamento, né, de mente e emoção transformando as coisas é muito interessante, né? Se a pessoa prestar atenção, puxa, mas eu fico muito irritado com tal situação. Muda o botão do irritado para um botão de, né, dane-se. Chuta no pau da barraca. Hoje eu não vou pensar mais nisso, pum, desliga. É mais ou menos assim, né, gente? Mais ou menos assim. E a gente vê que a placa radiônica, que o trabalho, né, de radiestesia, ajuda muito a pessoa a ter a visão de que aquilo que está mudando para ela. Com certeza. Né? Ajuda muito. Porque ela percebe ali, quando você mede a pessoa, ela vê que o campo não está positivo. Não tem como. Quando você está ali, você fala, e pensa, sei lá, pensa em dinheiro. Né? Aí a pessoa pensa em dinheiro, aí você vê o campo está negativo. Ela está vendo que está negativo? Aí depois que você captou esse campo negativo, você vai lá e altera para o positivo. Aí você fala, o que aconteceu? Como que você faz essa alteração do campo? Você mudou em nível de frequência o pensamento daquela pessoa em relação ao dinheiro. Exatamente. Claro que ela precisa fazer um tratamento, né? Sim. Né? Você como terapeuta especialista nisso, você sabe que, né, não é do dia para a noite. A pessoa precisa fazer um tratamento para poder chegar nesse ponto. Mas depois que ela fizer também, mudou o padrão mental. Ela nem lembra mais o porquê que era aquela dor, aquela sensação. Impressionante. Ô Ju, me fala um pouquinho mais dessa sua, do PRM. Você explica aí pro pessoal como é que você dá esse curso, né? Essa formação, inclusive, agora. Bom, hoje o PRM Coach, né? Ele é uma formação em coach ou terapeuta quântico, né? Pode-se dizer, chamar ou terapeuta quântico ou PRM Coach. É uma profissão para que as pessoas possam aprender a utilizar essa ferramenta, né? Que trabalha em nível mental do subconsciente. E possam atender dentro de 3 modalidades que a gente fala hoje, né, dentro do programa. O primeiro deles é o PRM Coach pessoal, que são aquelas pessoas que fazem o curso, aprendem a mexer na placa, mas para fazer um trabalho em casa, com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos. Tem muita gente que está se adaptando a isso para ter a ferramenta em casa. Né? O segundo ponto é o PRM Coach empresarial, que são pessoas que estão se formando para levar essa ferramenta para dentro das empresas corporativas e ajudar a equipe de vendas, diretores de multinacionais, presidentes, a equipe da gerência. Então tem pessoas que estão fazendo para esse nicho. E o PRM Coach profissional, que são aquelas pessoas que de fato
se formam como terapeuta, né? Para poder trabalhar com isso, como profissão mesmo, né? Assim como a gente exerce, né? Como profissão, para você falar, não, eu sou um profissional dessa ferramenta e eu trabalho com isso, ganho por isso, né? A pessoa tem um X ali que a gente coloca num pacote para você poder cobrar, para trabalhar todo mundo mais ou menos na mesma linha e atender em todos os lugares, né? E hoje até online, né, Ana? Até online. Eu nessa quarentena atendo muito online. Quer dizer, só, né? Depois, agora que de vez em quando eu tô voltando. Mas, e como é que você enxerga essa cura? Que a gente também trabalha, mas como que é a cura? Como que as pessoas vão se curando quando se percebe ou quando consegue se dedicar a esse tipo de realidade do inconsciente? Ah, muito boa pergunta. A gente sabe que tem um estudo que fala que 80% das doenças são psicossomáticas, né? Então a nossa psique, ela produz um efeito de acordo com pensamentos negativos, sentimentos somatizados e a gente gera um efeito no organismo. Então se a gente está falando de que a origem daquele problema, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil, né? Casos, por exemplo, de fibromialgia que eu já tratei diversos na placa. E pela medicina tradicional não existe uma causa, uma cura e nem uma causa provável, não se sabe exatamente o que é. E quando a gente começa a fazer o tratamento na radiestesia, a gente vai transmutando e buscando a origem, o que causou a fibromialgia, qual foi o ponto ali. E geralmente é psicossomático. Originou-se de um problema de sei lá, relacionamento amoroso, houve um divórcio, houve uma perda muito grande, houve uma falência financeira, alguma coisa aconteceu na vida daquela pessoa, que houve um momento de ruptura. Ali ele gerou um modelo no subconsciente, né? Somatizou aquela energia e o organismo dele passou a dar saída em forma de doença, que aí vem a medicina tradicional e diagnóstica como fibromialgia, por exemplo. Ou seja, a origem desse problema é psicossomático. Foi uma questão emocional que veio ali, né? Sim. Então, quando a gente começa a trabalhar na radiestesia, a gente vai buscando o caminho para encontrar o que foi que causou aquilo, né? Aonde que estava o problema? E quando a gente começa a desintegrar em nível de frequência, porque é modelo no subconsciente, a pessoa começa a apresentar melhoras. Eu tenho casos de pessoas, eu já tratei vários de fibromialgia, mas assim, eu tenho uma moça que ela tomava Rivotril todos os dias para dormir. Ela chegou lá e falou assim, eu sinto dor do primeiro coisa até a última unha do pé, assim, é uma coisa impressionante. Já tratei não, tem algumas pessoas que eu trato. Que estão nessa linha. E é muito, né, é muita dor, né, que geralmente eles apresentam. E aí a gente foi tratando a ponto dela, assim, transmutar 100%. A gente foi lá na origem, o que causou, descobrimos, porque é uma investigação, não é uma coisa que em uma sessão você vai resolver assim, precisa de um protocolo de tratamento, né? Uhum. E aí você vai investigando aquilo, puxando aquela coisa, vai desintegrando e a pessoa começa a apresentar uma melhora. Então a gente fala, o que é isso, né? Que medicina que é essa? Que a gente arrisca até a dizer que é uma medicina do futuro, é uma coisa que está vindo para mostrar para o mundo, né, que existem formas de você, de fato, ir na causa, não curar o efeito. Porque quando a gente toma um remédio, né, não é que está errado, tem que tomar, se está com dor, tá, né, o médico passou, a gente tem que andar em paralelo com a medicina tradicional. Mas assim, o remédio, ele não vai curar a causa, ele vai curar o efeito, a dor, o sintoma. Sim. Agora, dentro desse trabalho da terapia quântica, você vai literalmente na causa. Então, e é revolucionário, né, Ju? Porque a gente vai contradizer algumas coisas da medicina, ou a gente já está. Por exemplo, diabetes, essas doenças que falam, né, que é hereditária, como isso está no inconsciente da pessoa, porque minha mãe teve, porque meu tio teve, ou porque vem, né, do medo de comer açúcar, ou vem alguma coisa que te faz levar, como câncer, né, que dizem, tem alguém na família, que a gente tem que cuidar. Isso é uma crença para você, ou isso é uma certeza de que isso transforma?
Olha, eu acredito que tudo é um modelo no subconsciente. Tudo é uma crença. A forma como chegou ali, aí já são outros 500. A gente começa a entrar. Por exemplo, existe herança psíquica, que a crença do pai passa para o filho. Isso pode acontecer. Mas ao longo da infância e da adolescência, né, a gente constrói modelos no subconsciente que passam a atuar na nossa vida, que é chamado pela ciência de reflexo condicionado. Né, que é aquele famoso o Ivan Pavlov lá do cão. Pavlov é cachorrinho. Entendeu? E ele mostra justamente isso, que a gente começa a criar padrões mentais e que o meio vai estimulando a gente a acreditar naquilo e no fundo aquela é a nossa realidade. E o Pavlov queria entender a baba, né? Ele queria entender a baba do cachorro. Como é que ele tá salivando se não tem comida aqui? Né? Foi muito interessante, porque o motivo do estudo que era saber o porquê o cachorro babava, né, transformou, e hoje a gente tem esse conceito real, né, do condicionamento, né, como é que a gente é condicionado realmente por várias questões. E o resto, Ju, como é que você trabalha hoje, essas palestras, esse monte de curso, como é que você está vivendo nessa pandemia, essa história toda aí, que eu sei que você está no maior sucesso, não parou. Né? Olha, Aninha, primeiro, graças a Deus, né, eu acho que esse momento foi um momento que as pessoas precisaram muito de uma palavra, de uma mensagem, né? Esse nicho que a gente está realmente é um nicho que está ajudando as pessoas, então esse é o primeiro ponto. E aí, quando tudo começou, né, veio essa informação de pare tudo, fechem tudo, a gente ligou as câmeras, né? Inclusive a gente parou de ter os nossos estudos, né? Agora vamos voltar. Exatamente. Nosso grupo de estudo. Que bom, né? Estamos muito felizes por isso, mas corta tudo para tudo. E aí a gente ligou as câmeras e foi bem desafiador, né? A gente, de uma certa forma, na escola, a gente já estava gravando as reuniões, já estava começando a entrar, mas não era uma coisa 100%. E aí foi muito desafiador também, porque imagina, a gente teve perdas como todo mundo, né? Muitos alunos não se adaptaram a esse formato, né? Mas assim, ao mesmo tempo, muitos outros que estavam em outros lugares buscando informações, eles começaram a acessar. Então assim, hoje a gente está com esse trabalho em 18 estados do Brasil e 8 países. A gente abriu o último país agora, que foi a Bélgica, né? Em Bruxelas. Uma moça que conheceu, então assim, abriu também a oportunidade das pessoas conhecerem esse trabalho e hoje é tudo 100% online. Provavelmente a partir de janeiro a gente vai ter algumas reuniões para pensar em voltar a falar os presenciais, mas hoje tanto para formação, para quem quer fazer o curso, conhecer a ferramenta, aprender, etc, é tudo online, 100%. Gente, inclusive para empresas, para empresários, né, nesse momento de retorno, né, do novo mundo, né, que vai acontecendo, né, é muito interessante fazer esse trabalho nas empresas, fazer esse trabalho nos gestores, para que tudo isso seja normal, não venha com medo, com tudo isso que se passa quando a gente tem alguma crise, né? Porque se você entra no projeto novamente com o trauma da crise, com o trauma do que não deu certo, é que nem relacionamento, né? Se você tem medo do que deu errado na sua vida, tudo que vier vai dar errado, né? Você não consegue acreditar no que dá certo. É muito maluco, né? Muito. Isso tem a ver com a parte financeira também, né? Tem. Que as pessoas acabam não acreditando que podem ter tudo aquilo de uma forma inconsciente. Esse trabalho é bem bacana, viu? E a Ju é, pra mim, um ícone. Aninha, eu que falo, você que pra mim, você tá aqui, ó, assim, ó, eu tô só aprendendo. Imagina, Ju. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu vi uma entrevista sua com uma bioquímica, né? Isso. E eu achei super interessante você, como a medicina, né, tá se comportando agora de uma forma mais aberta em relação a isso que eles chamam de espiritual, né,
como trabalhar a mente, corpo e espírito, né? E como a medicina tá aceitando isso. Bacana. A gente acredita que é uma nova fase, assim, eu acho que o mundo, né, mesmo que ainda não é uma informação que está alastrada em todos os lugares, o mundo está começando a se adaptar a algumas descobertas mesmo, né? Vamos dar um exemplo, o efeito placebo, né? O placebo, existem muitos estudos, né, que eles já fizeram, tanto aquele com a molécula da água, daquele Masaru Emoto, que é bem interessante, que ele mostra a intenção que é colocada na molécula e a mudança que tem de energia ali, até mesmo na medicina, né? De você pegar e dar para uma pessoa um remédio que cura aquela doença, e para outra pessoa você dá uma pílula de açúcar que também cura aquela doença, então a própria medicina fala assim, ué, o que foi que curou aquela pessoa? Foi o remédio ou foi a intenção? Né? Aí começa a falar, mas a intenção, então os próprios físicos quânticos, né, os próprios cientistas, eles falam, então o que é isso? Que mundo é esse? Como é que a intenção de uma pessoa, diante de uma coisa, altera o estado molecular daquilo? Como é que isso é possível, né? E é engraçado que até os próprios físicos, eles ficam encucados, porque eles dizem, bom, se eu estou fazendo um experimento aqui, a intenção que eu tenho diante do experimento altera o resultado do experimento, então o que é isso? Então, até a física quântica, ela tá chegando num ponto, Aninha, que até ali eles não conseguem explicar tudo ainda. Não conseguem. Eu estudei 7 anos física quântica, eu fui entender muitas coisas depois que eu conheci o mestre, e ele começou a me trazer conhecimentos mais ligados à alquimia, e foi ali que eu comecei a responder algumas perguntas que nem a ciência responde. Né? Então, você conhece, você sabe mais do que eu, muito anos-luz na frente. Você sabe que é muito interessante, né, a gente lembrar de algumas coisas, né, porque eu comecei a estudar física quântica há, sei lá, 15, 20 anos atrás, com apometria. E como a apometria também é muito mistificada, o pessoal acha que tem a ver com religião, com a parte de Umbanda ou qualquer coisa assim, da religiosidade, mas como a lado científico faz todo sentido, né? Faz todo sentido, porque foi lá que eu falei assim, poxa, mas esses dons, né, essa sensibilidade de vidência, de audição, enfim, de intuição mesmo, ela faz sentido quando a gente estuda a física quântica, porque você percebe que você tem, não sei se é assim que você entende, João, mas assim, que você tem um grande espírito, né, que a gente tem energeticamente incorporado, né, da nossa mente, dizem que 7%, o estudo que eu fiz, e que todo o resto da nossa energia, ela está com a gente, em alguns lugares. Então se explica muita coisa, né, para quem acredita em vidas passadas ou energias passadas, né, um inconsciente que já vem de algumas coisas e de alguns lugares, como isso, eu posso mudar o meu futuro. Se você tomar consciência que isso eu posso melhorar, para que eu, daqui a uns anos, esteja melhor, a gente podia ter feito isso desde pequenininho. Ah, imagina! Depois que você descobre, você fala, meu Deus, eu podia ter começado lá atrás. E eu falo às vezes com algumas pessoas bem mais jovens, né, que falam, nossa, você está tendo uma grande sorte de conhecer isso a tempo de mudar algumas coisas, né? Com certeza. Porque tudo acontece para todo mundo. É um jeito como você lida com aquilo que acontece que muda a sua vida. É isso aí. Não é isso? Com certeza. Ju, eu quero mais você, mais vezes. Quero também uma coisa muito legal, que você fale pra gente, daqui a pouco a gente muda aí, e de ambiente, mas eu queria muito que você mostrasse esse novo conceito da placa, ou essa nova placa, que você está trabalhando dentro dos seus cursos, ou como é que funciona isso? Com certeza. Eu, por enquanto, estou aqui fuçando com vocês. Ah, é uma delícia, gente. Vocês vão conhecer a famosíssima API, Aparelho Psicotrônico Interdimensional, que na verdade é o nome verdadeiro, né, da placa, quando o mestre criou, né, que ele é o grande fundador desse método, dessa placa, foi ele que trouxe todo esse conceito, né, que hoje a gente está passando para frente.
Mas o nome original, para quem tem a placa, como a Ana que tem, né, já estava nesse trabalho, já estava nesse trabalho muito antes. A placa, só para vocês entenderem, ela tem 20 anos que o mestre desenvolveu. Não é um projeto que a gente está começando, né? Não. Hoje está abrindo assim para o público para poder, né, mais pessoas trabalharem. Antes eram só pessoas selecionadas mesmo. E o aparelho psicotrônico interdimensional é o nome original. Mas agora vocês vão ver que ele vem numa forma de um aparelho mesmo. Esse é o conceito. Muito legal, porque no começo é isso que a gente está falando. A gente acha que tinha umas 5 placas, 5 atendimentos só. Né? Exato. No máximo 5 pessoas que o mestre, 5 ou 6 que o mestre permitia. Que o mestre permitia que utilizasse. Por uma questão de ética, né, também. Porque é um trabalho bem interessante, gente. Vale a pena conhecer. Esse autoajuda, né, de trabalhar com a placa. Eu fiz muito, né? A gente fez muito treinamento, né, de magia, que eu brinco, porque assim, eu quero mudar essa realidade e você trabalhar com o pêndulo. Eu dou um curso também de pêndulo e trabalho com a radiestesia, mas é nível 1, né? Não tem a parte de formação que é o coach mesmo que você dá. Então eu acho que é bem bacana da gente conhecer, né? Com certeza. Um trabalho diferenciado e que realmente tem resultado. E me conta um pouquinho mais do espaço lá do Arujá, que você tem um consultório lá, como é que é teu espaço lá? Eu fui, né? É uma delícia. Então, lá no Arujá a gente agora está com, a gente fala que é a sede do PRM Coach, né? Agora a estrutura, vamos dizer assim, a parte da organização também está lá, né? De equipe e tudo mais para poder gerenciar todo esse trabalho que está acontecendo. E também a gente tem vamos dizer assim, um mini consultório, né, para fazer alguns atendimentos, né? Embora eu não estou fazendo tantos atendimentos agora, eu acho que o foco maior nesse momento é a gente conseguir transmitir, né? Eu tenho aquelas minhas clientes que eu amo de paixão, elas falam, não, eu quero continuar fazendo. A gente tem umas, né? Que é super apaixonada e tudo mais. Mas assim, eu não tenho atendido tanto, né? A gente está mais focado no trabalho, mas nesse trabalho de treinamento, mas lá tá toda a estrutura. Então tem um cantinho do consultório e aí eu chamo de Estúdio 4. Eu dei esse nome de Estúdio 4. Lá é uma salinha lá que a gente se tranca ali e tudo acontece. E acontece mesmo, gente, porque vocês lançaram a nova placa na pandemia. Foi na pandemia. Exatamente. Foi na pandemia. Faz algum sentido essas coisas, né? A gente ter essa parada de mudança de conceitos, né? O conceito familiar também mudou muito, né? As pessoas estavam muito fora da... Tem gente que nem tá aguentando. De tanto familiar que ficou, né? Nem sabia que era capaz de tanto familiar. Nossa, mas tanto familiar assim. Todo dia tem que todo fazer dia. Isso. Mas é uma nova adaptação e eu acho super interessante algumas paradas, né? O mestre que você conhece muito bem, ele sempre fala dessas paradas, né? De muito quando em quando, né? Parece que de quando em quando precisa. Porque eu acho que quando a gente para, a gente analisa, né? Quando dá aquela parada, a gente olha e fala, peraí, deixa eu olhar, eu tô correndo tanto, tô fazendo tanta coisa, agora eu tenho a oportunidade de ver. Exatamente. E ver é muito importante, né, Aninha? É tomar consciência. A gente só toma o remédio certo quando a gente tem o diagnóstico certo. Senão a gente fica tapando buraquinho. Exatamente. Né? Então eu acho interessante de todo esse trabalho que a gente faz, da terapia quântica, é realmente conseguir fazer chegar no momento, no lugar que você tem que tomar consciência que você precisa melhorar. É isso aí. Né? Chegou no momento da gente parar e olhar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso começar a fazer. A gente pode enxergar como uma oportunidade, né, Aninha? Tudo é um olhar, né? Melhor sempre a gente aceitar as oportunidades. Com certeza. Né? Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Eu vou te fazer umas perguntas e você me fala... Na lata. Amor. Muito. Transbordando assim, ó. Família.
Ah, a família já vem logo minha mãe e meu filho. Um de um lado, o outro do outro. Meu filho é meu mundo, né? E minha mãe, eu e minha mãe é como se a gente fosse uma, assim. Ela é minha mãe, eu sinto que eu sou mãe dela, ela é mãe do meu filho, junto comigo, e a gente é... Uma relação bonita, né? Dinheiro. Prosperidade é o foco agora. Eu me sinto num momento, numa fase forte, assim, em relação ao dinheiro. É uma fase boa, é uma fase diferente. Eu já tive uma fase desapegada, agora uma fase de construção. Eu vejo a prosperidade como uma oportunidade também de mostrar que é possível, tornar possível. Que linda. Mudanças. Amo mudanças. Acho que uma das coisas que deu certo, eu e o mestre, foi isso. Ele muda o tempo inteiro. Vamos fazer isso, vamos mudar pra cá, vira pra cá, para de fazer isso, começa a fazer aquilo. Adoro. E eu amo isso. Eu adoro esse movimento. Até mudança em mudança em casa, muda de lugar, põe o sofá ali, eu adoro mudança. Futuro, Ju. Olha, futuro meta, né? Eu vejo como uma meta. Eu acho que o futuro a gente pode dirigir ele, né? Quando a gente se prepara para isso. E eu vejo muito assim, meta. Alcançar aquele resultado, então formar o futuro. Eu vejo que futuro a gente pode fazer isso, a gente pode formar. Todo dia, né? Criando todo dia. Obrigada, pessoal. Eu, mais uma vez, gostaria de falar para vocês, curtam e compartilhem, tá? E estaremos aqui novamente a semana que vem. Beijo para todos, vem comigo!